Questões sobre infrações e penalidades. Qual das alternativas é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro? Penalidade: retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir, remoção do veículo, ou todas as alternativas estão corretas? Muita gente vai nessa aqui, né? Não é? Até porque vocês sabem que existe a retenção do veículo, que existe a suspensão do direito de dirigir, que existe a remoção do veículo. E ainda tem um macete que eu ensino que diz que sempre que aparecer esse todas aqui, é 80% de chance de ser essa a resposta. Só que dessa vez o macete falhou. Lembre-se que o macete não é 100% confiável, é só 80%, né? Não é todas aqui. Tá? A penalidade aqui só tem uma, que é a suspensão do direito de dirigir. Essa é uma penalidade. A retenção do veículo existe, mas ela é uma medida administrativa, ela não é uma penalidade. A remoção do veículo existe, mas ela também é uma medida administrativa. Professor, para mim era tudo a mesma coisa, como é que eu não misturo isso mais? Bom, certamente se você está misturando é porque você não é meu aluno. Porque tem um macetaço que eu ensino aí, que é o seguinte: as punições, vamos entender assim, elas são divididas em penalidades e também medidas administrativas. Ok? Dividido. Ó, de um lado as penalidades, do outro as medidas administrativas. É muito fácil separar uma da outra. Toda punição que começar com a letra R ou com a letra T é medida administrativa. A que não começar com R nem T é penalidade. Bora ver? Retenção do veículo, começou com R, então é medida administrativa, tem que pôr do lado de cá. Suspensão do direito de dirigir, começou com a letra S, então não começou nem com R nem com T, então vou ter que colocar do lado de cá das penalidades. Remoção do veículo, começa com a letra R, então vai entrar aqui, beleza? E existe uma que é o transbordo do excesso de carga, que começa com a letra T e também é uma medida administrativa, vem do lado de cá, ela não apareceu aqui na relação, mas tem. Aí é fácil. Tá? Tudo começar com R ou T, medida administrativa. O que não começar com R nem T é penalidade. Como a gente está procurando aqui a penalidade, que foi o que a questão pediu, a única resposta possível é a letra B de bola. Questão sobre meio ambiente. Dos fenômenos abaixo, qual é o que menos tem interferência dos veículos automotores? Fenômeno aqui relacionado a fenômeno natural. Tá? Chuva é um fenômeno natural, calor é um fenômeno natural, frio, vento, todos são fenômenos naturais. E esse efeito estufa aqui nem sempre natural também, né, que está relacionado à natureza. Esse efeito estufa, que é quando prende o calor ali por conta de uma redoma de poluição ou de carbono que se forma ao redor do planeta, isso aqui tem relação com o veículo. Ó. Quer saber qual que tem menos interferência dos veículos? O efeito estufa tem muita interferência dos veículos. Então, diríamos aí que efeito estufa de 0 a 100, vamos botar aqui uns 80% de interferência. A destruição da camada de ozônio tem relação com os veículos também. Diríamos aí que uns 30%. Bem pouquinho, né? Inversão térmica, eu expliquei na questão anterior, para quem não está assistindo a aula completa, assistindo só essa aula isolada, vai estranhar. Mas na questão anterior eu expliquei que é inversão térmica. Inversão térmica também acontece da inversão, né? Em vez do calor, ó, calor sobe, frio, escrevi frio aqui, ó, frio desce. Isso é o normal. O calor sobe, o frio desce. Quando isso inverte, a gente tem aqui a superfície terrestre e tem essa camada de temperatura aqui, invertida. Houve uma inversão. Aqui no meio acumula o quê? Poluição. Isso tem relação com veículos? Tem. Diríamos aí que uns 60%. E o chorume? Chorume é aquela água preta resultante ali dos lixões. Você vai encontrar isso muito nos lixões. Se você for perto de um lixão, você vai ver, às vezes você vê até escorrendo assim em algum canto ali, que é chorume. Fede pra caramba, né? Chama de líquido mal cheiroso e escuro. É assim que o Detran fala, de forma bem técnica. Aquilo tem relação com os veículos? Talvez, às vezes tem ali pneus de veículo, bateria de veículo jogada ali, até tem uma relação, mas muito baixo. Que você vai num lixão e 99% do que está ali não tem nada a ver com o veículo, né?
Então, diríamos que 1% do chorume tem relação aqui com a interferência dos veículos. O que a questão está pedindo? Aquela que tem menos interferência dos veículos. Qual que tem menos aqui? Efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a inversão térmica ou chorume? Chorume. Letra D de dado. Questãozinha aqui sobre direção defensiva. Qual das alternativas abaixo não é uma condição adversa do motorista? O motorista é uma das 6 condições adversas que a gente encontra no trânsito na hora de dirigir. Condições adversas são aquelas que propiciam situações de risco. Quais são as 6? Tem a questão tem a condição adversa luz, voltada para excesso de luz que causa ofuscamento, ou falta de luz que causa penumbra. Tem tempo, esse tempo no sentido de clima, está chovendo, está calor, está frio, está ventando muito. Tem a condição adversa trânsito, relacionada a congestionamento, muito pedestre, aglomeração de pessoas na pista, animais soltos na via. Tem a condição adversa pista ou via, nesse caso, muita curva, buraco, mato dentro da pista, sinalização insuficiente ou ruim. Tem a condição adversa veículo, envolvendo aí seus ocupantes, passageiros e sua carga. E, por fim, tem aí o motorista, que também é uma condição adversa. E aqui está querendo saber o seguinte, dessas alternativas aqui, qual que não está relacionada à condição adversa motorista? Aí vem na letra A, ofuscamento por farol alto. Imagina que alguém jogou um farol alto no seu olho, então a sua visão ficou ofuscada. Isso é uma condição adversa do motorista? Não. Prejudica o motorista, mas não é do motorista. Essa aqui é uma condição adversa da luz, iluminação. Então, como eu estou procurando qual que não é condição adversa do motorista, já achei. Vamos ver a outra. Visão ou audição deficiente. Aí é o motorista, é ele mesmo. Se eu estou saindo aqui, eu não estou enxergando bem, eu não estou ouvindo bem, por conta de eu preciso usar óculos e não estou usando meus óculos. Está vendo? É uma condição adversa do motorista. Estado emocional. Sou eu, estou triste, alegre demais, preocupação demais, com medo. Também é do motorista. Cansado ou com sono? Também é do motorista. Então, a única aqui que não é relacionada ao motorista é a letra A, que é essa questão de ofuscamento ou penumbra. Ofuscamento é excesso de luz. Penumbra é a falta da luz. Isso está relacionado à luz, condição adversa luz. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre infrações e penalidades. Qual a natureza da infração por estacionar afastado da guia da calçada? Guia da calçada é o meio-fio, numa distância de 50 centímetros ao metro. É o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é o meio-fio. Aqui, ó, aqui assim mais ou menos fica os 50 centímetros, tá? Vamos colocar assim. E aqui assim fica 1 metro, beleza? Dos 50 centímetros até 1 metro, se eu estacionar aqui, ó, nesse espaço aqui, se eu estacionar do meio-fio até 50 centímetros, beleza, não é infração nenhuma. Eu posso ficar com as rodas aqui ó, na distância máxima de 50 centímetros, não é infração nenhuma. Agora, se eu estacionar a mais de 50 centímetros, ó, passei de 50 centímetros, mas não passou de 1 metro, só foi até 1 metro, é infração leve, beleza? Agora, se eu estacionar a mais de 1 metro do meio-fio, daqui para cá, ó, vamos pegar aqui, ó, daqui para cá, aí já é mais de 1 metro. A infração é grave. Grave. Sacou? De 50 centímetros a 1 metro é leve. Mais de 1 metro é grave. Anotou aí? Qual que é a resposta aqui? Ele ficou de 50 centímetros a 1 metro. Então é leve. Está aqui a resposta D para você. Anota aí. Questão sobre direção defensiva. Qual meio de transporte não faz curva? Bom, pensa numa questão inútil. Essa aqui não vai melhorar em nada você como condutor ou usuário do trânsito, mas ela é comum. Aparece direto aí em bancos de questões dos Detrans Brasil afora. Mas vamos lá. O avião faz curva? Faz, gente. O avião já sai do aeroporto fazendo curva. Repara aí para você ver. O navio faz curva? Sim.
O trem faz curva? Sim, o trilho dele ali o tempo todo tem curva. Elevador faz curva? Não, gente. O elevador ele só para cima e para baixo, é em linha reta. Mas elevador é meio de transporte, professor? É, claro que é. Ele te leva de um ponto ao outro. É um meio de transporte. Essa é a resposta. Inútil a pergunta? Totalmente. Mas cai em prova. Se cair essa aí, você já tira de letra, né? Questão aí sobre processo de habilitação. Qual documento autoriza o condutor a conduzir um ciclomotor? Bom, documento aqui está falando de habilitação, né? Documento de habilitação. Nós temos hoje, como habilitação, nós temos a PPD, que é a permissão para dirigir, que pode ser da categoria A ou B. Esse é um documento. Nós temos a CNH, que pode ser da categoria A até categoria E. CNH pode ser qualquer uma dessas categorias, né? E nós temos a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. E é só isso mesmo, ela só serve para conduzir ciclomotor. Autorização para conduzir ciclomotor. Então, a habilitação, o documento, a habilitação específica para conduzir ciclomotor é essa bacana aqui, ó. Letra B de bola. CNH de categoria B autoriza conduzir ciclomotor? Não. Isso aqui é para veículo de 4 ou mais rodas. CNH de categoria C? Não. Veículo de 4 ou mais rodas, acima de 3.500 kg de PBT, ou até 8 lugares. PPD de categoria B. CNH de categoria B e PPD de categoria B vai autorizar a conduzir o mesmo veículo. Então, também não serve. Se fosse uma CNH de categoria A ou uma PPD de categoria A, sim, essa categoria A te dá o direito de conduzir um ciclomotor também. Mas o documento específico para você conduzir esse ciclomotor é a ACC, está aqui, letra B de bola. Direção defensiva agora na tela para nós. São condições adversas da via que podem contribuir para a ocorrência de sinistros. Sinistro é acidente. Você já aprendeu isso, né? É que o Código de Trânsito agora substituiu todas as palavras acidentes por sinistros. Ficou lindo. Ausência de acostamento. Quando você está transitando uma via que não tem acostamento, você não tem área de escape. Qualquer veículo que vier de lá para cá na contramão, você fica sem ter para onde correr. Então, isso aqui é uma condição adversa relacionada à via. Essa aqui é. Eu estou procurando qual que está relacionada à via. Essa é uma. Vegetação na pista. Já viu quando o mato cresce muito, começa a ficar dentro da pista, atrapalhando, principalmente na hora de fazer curva, né? Atrapalha pra caramba. Essa também é uma condição adversa da via. Eu posso marcar A e B? Não posso. Então, você vai correr o olho lá na letra D e vai ver se lá está escrito todas. Se lá tiver escrito todas, já vai resolver o problema, porque é 80% de chance desta ser a resposta. Vamos analisar. Sinalização viária precária. São as placas de trânsito. Estão enferrujadas, algumas já caíram, faltando sinalização. Isso também está relacionado à via. Tá? Sinalização viária, ó, de via. Viu? A, B e C são condições adversas relacionadas à via. Então, confirmou aqui para a gente o macetinho dos 80%. Tá? Letra D de dado a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Qual alternativa corresponde a um tipo de equipamento obrigatório para reboque ou semi-reboque? Reboque é a carretinha, aquela que engata atrás do carro. Semi-reboque é aquela parte de trás da carreta. Semi-reboque é aquela parte maior, ela é apoiada sobre o cavalo, né, sobre o cavalinho que puxa aquela parte de trás. Extintor de incêndio? Não. Reboque e semi-reboque não precisa de extintor de incêndio. Quem precisa é o veículo que está puxando ele, né? A carreta, no caso. Se for um caso automóvel, nem precisa. Hoje em dia não é obrigatório, né? Então, que não precisa. Protetores das rodas traseiras. Os reboque e o semi-reboque precisam ter aqueles protetores, os lameiros, que chamam, né? Para evitar de jogar pedra, cascalho, objetos nos veículos que vêm atrás? Sim. Reboque e semi-reboque é obrigado a ter isso. Observa. Tanto a carretinha quanto o semi-reboque, ela vai ter aquele lameirozinho ali atrás da roda. Isso aqui são equipamentos obrigatórios para reboque e semi-reboque. Buzina, não. A carretinha não tem buzina. Você já viu alguma carretinha com buzina? Ou aquela parte de trás da carreta com buzina? Não tem. Quem tem a buzina é o veículo que está puxando, né? É a unidade tracionadora ou tratora. Então, não. Velocímetro é a mesma coisa. Quem precisa é o veículo que está puxando, não o que está sendo puxado. Está fora. Então, para reboque e semi-reboque, os protetores das rodas traseiras, ou lameiros, chamam de lameiros, né? É que são obrigatórios. B de bola a resposta. Direção defensiva, e diz o seguinte: são fundamentos básicos da prevenção de acidentes aplicados na direção defensiva.
Fundamentos básicos. Fundamentos básicos. Quando você perceber, quando você observar esse lance, fundamentos básicos da direção defensiva, você vai lembrar desse bacana aqui, ó. CHAPD. CHAPD. O que é isso, professor? Isso são só as iniciais dos fundamentos básicos. Se você lembrar fundamentos básicos, se você lembrar de CHAPD, já vai ajudar demais. CHAPD ou chá para 2. Chá para 2. Eu prefiro CHAPD, tá? Vamos lá, essas são as iniciais dos fundamentos. Ah, mas eu não sei quais são os fundamentos. Mesmo assim, elas vão te ajudar. Quer ver? Negligência começa com N. Tem algum fundamento aqui que começa com N? Não. Então, já sei que negligência não é. Força centrífuga. Tem algum fundamento aqui que começa com F? Não tem. Então, já sei que isso aqui também não é. Habilidade. Opa, tem aqui, ó. Conhecimento. Opa, tem aqui, ó. Atenção. Opa, tem aqui, ó. Previsão. Ó ela aqui. Decisão. Ó ela aqui. Ó, aqui bateu tudinho, hein? Certamente essa vai ser a resposta. Subesterçamento ou sobreesterçamento? Tem algum fundamento aqui que começa com S? Ó, S? Não tem. Então também já sei que não é. Eliminei. Essa aqui bateu 100%, acabou. Viu que não precisa nem saber quais são os fundamentos? Só de você lembrar do CHAPD, que é um macetaço, né? Já vai te ajudar a fazer a relação aqui, porque eu sei que esses CHAPD são as iniciais dos fundamentos. E como o Detran tem que me dar alternativas, numa das alternativas ele vai me trazer essas definições para cada inicial dessa. Ele trouxe, ó, o habilidade, o conhecimento, a atenção, previsão e decisão. Então aqui, ó, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Somebody Love foi para a conta macetaço do Ronaldo aí, hein? Questão sobre processo de habilitação. Qual a idade mínima para se habilitar para dirigir um veículo com capacidade para mais de 8 lugares? Olha, veículos com capacidade para mais de 8 lugares, sempre excluído o condutor. Tá? Aqui o Detran colocou excluído o condutor, quer dizer, não conta condutor, é 8 lugares só para passageiros, né? Passageiros. Mas se o Detran não tivesse colocado isso aqui, a gente ia entender do mesmo jeito, porque sempre que a legislação de trânsito se referir a lugares num veículo, ela vai se referir a lugares para passageiros, nunca o lugar do condutor. Beleza? Tá? Então o Detran aqui só caprichou para você. E a gente sabe que até 8 lugares vai com a categoria B. Mas mais de 8 lugares já seria categoria C? Não. A categoria C continua sendo até 8 lugares. A categoria C só te dá o direito de dirigir um veículo com mais peso, que é peso bruto total, né? Acima de 3.500. Quando a questão aqui é lugares, tem que ser categoria D. Tá? Não é B. Lugares aqui vai ser categoria D. E a categoria D, assim como a categoria E, a gente só consegue se candidatar ali para tirar essa habilitação, para obter essa habilitação, a partir dos 21 anos de idade. Tá? Fez 21 naquele dia do seu aniversário, você já consegue lá no Detran solicitar a categoria D ou a categoria